Vamos supor que você precise comprar uma câmera até R$6.000 mais ou menos, que faça um bom 4K e que tenha cores boas de tratar na pós. Será que a Canon R50 é uma boa opção para você? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. A verdade é que eu gosto muito dessa câmera aqui. Ela é a Canon R50. Ela veio para a família principalmente para acompanhar a nossa câmera principal, que é uma Pocket 6K. E como câmera secundária, essa aqui está cumprindo muito bem o seu papel. Mas eu vou começar explicando a minha escolha. Por que a Canon R50? Como eu comentei, aqui na produtora, a nossa câmera principal, que é essa que está gravando aqui, é uma Pocket 6K. Que tem bocal EF da Canon, bocal de lente. Na época que a gente comprou a Pocket 6K, o bocal EF ainda era muito utilizado, só que as coisas começaram a mudar muito rápido. Hoje o bocal EF está ficando de lado pela Canon, porque todo o mercado está priorizando muito mais as lentes com bocais menores, para mirrorless. O bocal EF ainda era para câmeras antigas, para as DSLRs. Por conta dos espelhos que trabalhavam ali nessas DSLRs, a lente precisava ter um afastamento, ou seja, câmeras que usam bocal EF normalmente são maiores, porque elas precisam compensar esse espaço que antes era ocupado pelos espelhos. É por isso que os adaptadores de lentes EF, por exemplo, eles nem precisam de ótica nenhuma, é só esse afastamento aqui. E como eu comentei, a gente queria principalmente uma câmera que a gente pudesse utilizar com bocal EF, porque aí a gente teria esse compartilhamento de lentes entre a Pocket e a câmera secundária. Tá, mas a Canon R50 tem bocal RF, que é para câmeras mirrorless. E aí? A facilidade de adaptação foi uma das coisas que chamou muita atenção nessa câmera, porque com esse adaptador aqui a gente já consegue utilizar tanto as lentes EF quanto as lentes RF sem esse adaptador. Então, se a gente quiser migrar para as lentes RF, a gente consegue tranquilamente. Uma dificuldade que a gente tem tido por causa das lentes é que as lentes EF estão ficando cada vez mais escassas no mercado e as novidades não vêm mais para esse bocal. Todas as lentes novas e diferentes, as lentes anamórficas, as lentes que são com abertura muito grande, mas que tem um valor barato porque são lentes chinesas, elas não vêm para bocal EF. Todas elas são menores, então as empresas dão preferência para as câmeras mirrorless. Então elas vêm para bocais de Sony, de Panasonic, de Leica e por aí vai, menos para EF. De marcas chinesas, quando a gente tem uma lente RF, o que ainda é um pouquinho difícil, quando a gente tem um bocal RF, o preço até que é parecido. Agora, quando você pega uma lente da Canon original no bocal RF, o valor é muito alto mesmo comparado com a mesma lente no bocal EF. Então essa lente aqui, por exemplo, é uma 50mm 1.8, é uma lente bem barata, só que no bocal EF. Essa lente aqui no bocal RF é tipo 3 vezes o valor dela. É a mesma lente, só com um bocal diferente. Então por conta disso, muita gente está fugindo da Canon, principalmente aqui no Brasil, né? Porque é onde o poder aquisitivo é mais baixo. E isso tem um efeito que é cada vez menos opções entrando no nosso mercado. Então uma dificuldade que a gente tem é de encontrar lentes legais diferentes e num preço razoável. Justamente porque ela é RF e a gente tem a opção do EF. Tá, então essa câmera é ruim e não vale a pena? Não é bem assim. Olha, mas o principal diferencial dessa câmera tá aqui dentro, ó. É bem aqui, ó. Ali, ó. É isso aí. Mas, voltando aqui. O corpo dela eu acho mais confortável do que as da Sony. A gente já teve experiência com Sony com aquelas menores, né? Com a 6000, com a 6400, com a 6500, com a 6600. E essa aqui ainda é bem mais confortável, assim. Aqui a gente tá usando um cage para ela e que melhorou muito, melhorou bem mais ainda a experiência de segurar ela na mão, assim. Ela tem um bom peso também, ela é levinha, a Sony também era, mas enfim, esse é um ponto legal dela. Mas o que eu mais gosto são os arquivos, principalmente a cor. Eu sei que Sony tem log, tem o S-Log2, S-Log3 e por aí vai. Só que para nossa experiência aqui, para o nosso dia a dia, editar as cores e fazer o color grading sempre era terrível. Sempre tinha uma cor que não saía legal e era muito difícil voltar atrás, porque faltava potência de arquivo, assim, faltava informação, sabe? Com a Canon as cores já são um pouquinho mais naturais, eu diria. Ela não tem perfil log, ela só tem um HDRPQ, que é um outro tipo de propósito de cor, mas ela grava em 10 bits. Isso faz muita diferença mesmo. Não são todos os cenários em que o HDRPQ é o ideal, mas ela tem essa opção. Então você pode gravar tanto só com um perfil flat mesmo,
ou com HDR-PQ. O HDR-PQ tem uma vantagem muito grande em relação ao log da Sony, por exemplo, porque ele se dá muito bem em baixa luz. O log da Sony, ele já começa a se perder quando está em baixa luz. Então ele dá muito ruído e ele depende de uma redução de ruído interna da câmera para conseguir ter uma imagem aceitável e bacana. Já aqui na Canon, não. O HDR-PQ ele se dá muito bem em ambientes com pouca luz e tem um ruído praticamente zero, assim, e você tem muita amplitude de informação nas sombras. Então isso é muito bom. Já no sol é um pouquinho diferente, então você não consegue ter aquela amplitude grande de conseguir filmar uma janela contra uma janela e conseguir pegar a informação dentro de um ambiente fechado ao mesmo tempo. Então você vai ter um pouco de perda de informação nas partes claras da imagem com o HDR-PQ, mas com o perfil flat você consegue contornar isso. Só que é claro que você não vai ter tanto alcance dinâmico assim. Então, qual dos dois é melhor? Eu não diria que tem um melhor ou pior. Acho que os dois são bons, mas para situações diferentes. A gente gosta bastante de trabalhar com a Canon justamente pela facilidade de juntar a imagem dela com a da Pocket 6K. Na Sony a gente teve bastante dificuldade disso, a imagem é muito diferente, então para o nosso workflow aqui não ficou legal. Fora que, juntando a Pocket e Sony, a gente teria dois lineups de lente muito diferentes aqui para a gente trabalhar, então no nosso caso não serviu. E um ponto bem importante sobre câmeras, né? É claro que não é todo mundo que vai fazer esse tipo de uso, esse normalmente é o resultado de um uso mais profissional para podcasts, para entrevistas longas e tudo mais, mas ela esquenta? Sim, ela esquenta. Assim como as câmeras da Sony, que tem que ter uma ventoinha externa para conseguir resfriar e tudo mais, ela também esquenta nesses casos de gravação contínua, principalmente em 4K. No 1080 a gente não teve nenhum problema de aquecimento, agora no 4K sim. Então depois de 30, 40, 50 minutos gravando, ela já estava lá no limite querendo esquentar e querendo desligar sozinha. Algumas vezes ela desligou sozinha, algumas vezes a gente conseguiu controlar ali. Então, como tinha mais de uma câmera, a gente ia desligando ela de vez em quando para dar uma resfriada nela, mas ela queria esquentar sim. Um ponto negativo é que ela não tem suporte a energia externa nativo, então você não consegue conectar ela no USB e funcionar com um power bank, por exemplo. Então você precisa ter uma solução de dummy battery, por exemplo, que é aquela bateria que você pluga, mas que ela tem um cabinho para você conectar na tomada ou no USB. Então ela precisa disso, ela não consegue fazer isso nativamente. E um outro ponto que é ruim dela é o monitoramento pelo aplicativo. É inútil, assim. Incompetente, medíocre, tecnicamente não existe. Você consegue usar para de repente tirar uma foto, alguma coisa assim. Agora, monitorar para você ver o que está acontecendo na câmera, para, por exemplo, colocar ela num stand no topo, ou até para usar como tela adicional em cima, não tem como. Pelo aplicativo é horrível o monitoramento dela. Por ela ter só uma entrada HDMI pequena também, que é comum em câmeras desse tamanho, mas ela só tem um HDMI mini, então não é uma saída muito confiável também. E um outro ponto negativo é que ela não tem saída de fone de ouvido, ela só tem entrada para microfone, então você não consegue monitorar o que ela está gravando de som. Então se você vai usar um lapela, por exemplo, da DJI ou da Holy Land, você não vai conseguir monitorar por ela, só pelo dispositivo, né, de microfone. Então por ela não vai ter como, você vai ter como entrar com um microfone, mas o que ela estiver gravando você não vai saber como que tá. Então profissionalmente isso é uma coisa que faz muita diferença. Então às vezes você pode estar monitorando pelo Holy Land e você tá ouvindo lá, tá tudo certo com o áudio, mas aí o cabo que vai pro microfone deu um mau contato e não gravou direito. Então isso pode acontecer. Ou a configuração dela não estava correta e ela estava gravando com uma configuração de ganho muito baixa, por exemplo. Então você vai gravar com som baixo porque você estava monitorando no Holy Land. Então no Holy Land ou no DJI tava com som bom, mas o que ela tá gravando não tá. Então essa dificuldade de não ter onde monitorar realmente faz muita falta. Então você acaba tendo como monitorar só pelo gráfico que tem na tela mesmo. Funciona, mas não é o ideal. Se tivesse uma monitoração por fone de ouvido, perfeito. Mas resumindo, ela é uma boa câmera. Se você gosta de Canon, não gosta tanto de Sony assim, prefere Canon, olha, é uma boa câmera sim, tá? Ela é, se eu não me engano, a segunda mais barata da linha da Canon RF. Então você tem as Canon SL3, SL2
E aí quando você vai para RF, você tem a R100 e a R50. A R100 ela tem limitações bem importantes em relação à R50. Então a tela não tem o flip out screen, tem outras coisas em relação ao funcionamento que são bem mais simples na R100, então não é uma câmera que vale a pena, assim. Então a R50 meio que é a primeira opção viável e racional, sabe? Entre a R50 e uma ZV-10, por exemplo, da Sony, olha, se eu não tivesse nada, nenhuma câmera e tivesse começando agora, acredito que eu iria muito mais na ZV-10. Então, pela quantidade de opções de lentes baratas, acho que a Sony ainda se dá muito melhor nesse mercado. Então você tem ali no AliExpress muitas opções mesmo, e de lentes baratas e boas. Então lentes 50mm 1.2, 1.4, 35mm 1.2, 1.4, opções às vezes de R$400, R$500. Então realmente isso no final da conta faz muita diferença. Para essa brincadeira aqui a gente está tendo bastante dificuldade de encontrar lente, então mesmo tendo um kit simples de lentes para ela aqui, 24mm e uma 50mm, mais o adaptador, já foi bastante dinheiro aqui, que com certeza dava para ter comprado umas 4, 5 lentes para uma Sony aqui. E claro, cada vez mais tem opções novas entrando no mercado de lentes diferentes, assim. Então muitas marcas lançando lentes anamórficas, por exemplo, ou lentes cine, mas todas focadas em mounts de Sony, de Panasonic. Tem algumas opções pré-RF, mas ainda são poucas, assim. Normalmente são os kits mais caros que tem essas opções. Os kits mais baratos não dispõem de lente RF. No mais, um outro ponto que eu considero positivo é o fato de ter um viewfinder bom aqui em cima. Eu gosto muito da posição dele. Me incomodava bastante o viewfinder na A6000 e na A6400 ali, na A6500. Então aquele posicionamento de viewfinder eu achava muito horrível, assim. E esse aqui me lembra muito mais as DSLRs antigas, e eu acho que faz muito mais sentido o posicionamento dele aqui. E é um viewfinder bom. Então ele tem uma boa qualidade e eu acho que ele é muito fiel, assim. Então é muito bom utilizar ele tanto para gravar vídeo quanto para fazer foto. O fato de você ter o viewfinder aqui e poder encostar a câmera no teu rosto é uma coisa que dá muito mais estabilidade para o vídeo, e mesmo ela não tendo estabilização interna, você consegue controlar bem isso com o fato de ter ela colada no teu corpo. Então eu não sei se eu respondi a tua dúvida ou se eu te deixei com mais dúvidas ainda, mas para mim a Canon R50 é uma boa câmera. Mas se você está começando, existem opções melhores no mercado, principalmente quando a gente fala de Sony, que vai te permitir trabalhar com perfil de log, entender mais o color grading, por exemplo, e vai te dar mais flexibilidade do que a Canon R50. De qualquer forma, é uma câmera muito boa, e se você está considerando ela, pode ir sem medo, porque você não vai se arrepender. Tem mais alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários e vamos conversar e trocar uma ideia sobre essa menina aqui. Abraço e até breve.